Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo traremos a lição 4, as marcas do discípulo de Cristo. E para dar início a mais essa lição, estaremos vendo aí também o nosso texto bíblico básico, que está a princípio no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, dos versos 7 ao 17 e dos versos 31 ao 35. Temos também o nosso texto áureo, que está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17, e vai dizer-nos: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O nosso comentário, a palavra introdutória nos dirá aí: o verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo as marcas de seu mestre. Essas marcas são os distintivos sobre como viver neste mundo, marcadamente distante dos ideais de vida do Senhor Jesus e seu reino. Então, para começar, gente, está aí o assunto da lição de hoje, o assunto da aula de hoje, são as marcas do discipulado, as marcas do verdadeiro discípulo, como se identificar, como se conhecer, o que se fazer ali para reconhecer em alguém um genuíno discipulado. Então, a gente sabe a princípio, como diz a lição aí, logo no seu início, que o discípulo ele tem em si marcas, então é visível, tá? Então dá para a gente saber, reconhecer, entender, descobrir quando estamos diante de um verdadeiro discípulo, quando a gente vê nessa pessoa as marcas de Cristo Jesus, os distintivos que o ali identificam como um verdadeiro servo do Senhor. Então é interessante que essas marcas, como a gente viu aqui, são distintivos sobre como viver neste mundo. Então, o verdadeiro discípulo, ele aprende com Cristo, ele traz em sua vida, ele traz consigo questões dadas a ele por Cristo, que lhe ensinarão, lhe auxiliarão a viver neste mundo difícil e complicado, enquanto, é claro, esse discípulo, esse verdadeiro discípulo, aguarda e anseia o grande e glorioso dia, da redenção, ali, o grande e glorioso dia ali em que haverá em sua vida a glorificação, quando Cristo vier buscar o seu povo. O ponto é também, que a gente precisa ver aqui, como Paulo asseverou, o verdadeiro seguidor do Mestre deve trazer no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse é o assunto central dessa lição. Então, para começar, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, trazer algumas explicações aqui, é claro, dentro das nossas limitações, mas eu gostaria já de começar essa aula aí, trazendo principalmente a você, professor de EBD, um conselho, para que você possa, caso você acate ou não, fique à vontade, é claro, a gente está aqui só para tentar ajudar. Mas o ponto é que a gente precisa iniciar essa lição, haja visto o fato que a gente vai falar sobre marcas, sobre essa questão, trazendo aquele que é o texto principal, ou fazendo lá uma espécie de resumo, síntese de Gálatas, da Epístola de Paulo aos Gálatas, para entendermos bem o assunto, porque é aí que a gente vai ter Paulo falando, capítulo 6, verso 17, Paulo diz: ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, que marcas seriam essas? Então, a melhor coisa a se fazer, professor, eu lhe aconselho a iniciar essa lição, já nessa introdução aqui, tirando um tempinho aí da sua aula, já no início, falando um pouco sobre esse contexto, não precisa se delongar muito, é claro, para que não fuja muito a questão, mas é bom trazer uma questão relacionada à Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós sabemos a princípio, e eu não teria tempo hábil de estar trazendo tudo isso aqui, eu já visto o fato que a gente está tentando não alongar demais o vídeo, mas o ponto é que esta epístola ela tem uma coisa maravilhosa, porque a Epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola onde Paulo defende muito a chamada justificação pela fé, e não pelas obras, a salvação em si, pela fé. Então, nós sabemos que naquele tempo, Paulo estava lutando contra um grupo chamado de judaizantes. Que grupo era esse? Não eram judeus a princípio, mas sim cristãos vindos do judaísmo que ainda tinham em mente, ainda propagavam a ideia de que não bastava só a fé em Cristo para a salvação, mas era necessário guardar alguns ritos, alguns quesitos lá ligados à lei de Moisés. Então, esses chamados judaizantes ensinavam aos irmãos da Galácia que eles deveriam ainda guardar a circuncisão, deveriam ainda guardar o sábado, algumas luas, observar questões ligadas à alimentação, ou seja, essa questão ligada ao que comer ou não, lá segundo a cultura judaica, o que seria animal puro, impuro, limpo ou não, Levíticos 11 fala um pouco sobre isso. Então o ponto é que nós chamamos de judaizantes, é bom falar sobre isso, esse grupo de cristãos, a princípio,
neoconvertidos, segundo nós diríamos, mas que ainda não haviam abandonado, não haviam deixado, estavam muito presos ainda à lei de Moisés e por isso propagavam essa questão. Haja visto o fato também de que eles, além de insistirem no fato de que os cristãos lá da Galácia deveriam observar a chamada lei de Moisés, eles também acabavam meio que lutando contra o apostolado de Paulo. Eles não criam muito, eles não defendiam, eles meio que atacavam o apostolado de Paulo, diziam também que seus ensinamentos eram errôneos, faltavam algumas coisas. O ponto é que Paulo está agora, através dessa epístola, atacando esse grupo que lhe era contrário, e atacando esse grupo, é claro, que era contrário à fé em Cristo Jesus. O ponto é que eles defendiam a guarda da lei. E por isso, é nesse ponto, é nesse momento, que depois de dizer uma série de coisas abençoadas e maravilhosas, trazer ensinamentos tremendos dentro dessa carta, Paulo também está falando lá no finalzinho, a encerrar a carta, lá no final, dos últimos versículos, Paulo vai dizer isso, que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. E a gente precisa entender isso aqui, tá? Para poder aplicar bem na lição, porque as marcas que Paulo está falando são no corpo. E o que é marca no corpo? O que seria corpo aqui que Paulo está citando? O que seriam marcas que Paulo está citando? A melhor coisa a se fazer é analisarmos o texto original, e nesse caso aqui o grego. E no grego a gente vai encontrar uma palavra bem interessante aí para marcas, né? A palavra marca lá seria a palavra estigmata, que vem de estigma, do grego. E essa expressão estigma dá a ideia de marcas literalmente físicas, né? Feridas, marcas físicas, ou seja, marcas do corpo. Então o que Paulo está dizendo é que ele tinha feridas físicas, todos os açoites, todas as lutas que ele enfrentou, né, apedrejamento, né, quase morreu apedrejado, os açoites que ele passou, né, ele vai dizer que passou quase 3 quarentenas menos 1, ou seja, a primeira vez 39, depois mais 39, e outra 39 chibatadas ele sofreu. O ponto é que Paulo está dizendo que todo esse sofrimento que ele passou, né, toda essa questão ligada aí às dores que ele vivenciou fisicamente também, falando fora a questão emocional, eram as marcas que ele trazia. E isso é importante. Por que é bom falarmos sobre isso já na introdução, aqui no início, para que os nossos alunos compreendam um pouco mais sobre essa lição? Porque nós temos aí duas questões ligadas a marcas sendo, a princípio, defendidas. E deixa eu tentar ser mais esclarecedor a partir daqui, para que eu não me estenda muito, não prolongue. De um lado, nós temos um grupo, judaizantes, ou seja, cristãos, afetos ainda ao judaísmo, voltados ainda ao judaísmo, que se defendiam, e defendiam sim, que era necessário que os cristãos lá da Galácia observassem a lei de Moisés. Qual é um dos pontos mais fortes dessa questão relacionada lá a Moisés, sua lei, esse processo? É também a circuncisão, porque a circuncisão ela vem antes da lei de Moisés. A circuncisão ela aparece, a princípio, na primeira vez na Bíblia, lá no capítulo 17 do livro de Gênesis, a partir do verso 10 e 11, a gente vê ali Deus instituindo a circuncisão, chamada pelos judeus de Brit Milá. Então, a Brit Milá, circuncisão, né, ela aparece então no capítulo 17. Então, Deus institui a circuncisão como sinal de aliança entre ele e a descendência de Abraão. E a partir daí nós vemos que os judeus, é claro, para mostrar e demonstrar ali a sua aliança, o chamado divino, a forma que eles se faziam valer fisicamente, isso que é interessante, seria através da circuncisão, que todos nós sabemos que é um pequeno corte ali no prepúcio. Então, os judeus tinham a marca física da circuncisão e se vangloriavam por essa marca física da circuncisão. E é interessante que Paulo, antes de se converter ao cristianismo, Paulo antes de se converter a Cristo Jesus, Paulo também era judeu. E ele já tinha também, desde da tenra infância, desde a tenra idade, também essa marca. Já visto o fato de que o menino judeu era circuncidado ao 8º dia. Né? Nós cremos, baseado na Bíblia, que passando ali 7 dias, aí no 8º dia, a criança, o nome da criança era dado e a criança era circuncidada, a carne do prepúcio era cortada. Então Paulo tinha também essa marca da circuncisão. Tá? Paulo foi circuncidado quando bebê, assim como os judeus que estavam lá atacando ele também o eram. Só que Paulo não está se vangloriando na marca física da circuncisão. Paulo está não se vangloriando, mas Paulo está glorificando a Deus
nas marcas do seu sofrimento, as marcas que ele trazia no corpo, os açoites, os apedrejamentos, fustigado com vara ele foi também. Então, o processo é entender isso aqui. De um lado, um grupo usando a marca corporal e física da circuncisão, do outro lado, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo, olha, o mais importante do que a marca que eu tive, recebi quando criança, quando bebê, que simboliza e representa a circuncisão, a aliança de Deus com Abraão, são as marcas que eu recebi pregando o evangelho, as marcas que eu recebi servindo e adorando e bendizendo a Deus. Esse é o ponto aqui. E daí nós temos a palavra estigma, né? Ou, segundo o texto, estigmata do grego. Né? Estigmata, Paulo escreveu marcas, porque estigmata é o plural de estigma. Estigma singular, grego. Marca, sinal na carne, sinal físico. E estigmata, plural de estigma, também apontando para sinal físico. Isso que é maravilhoso. Então, para contrastar aí com o sinal físico da circuncisão defendido e usado como vanglória pelos judeus, ou judaizantes, melhor dizendo, Paulo agora mostra, não estou me vangloriando, mas toda a glória eu estou dando a Cristo Jesus pelas marcas que eu tenho hoje. Então, o meu ministério foi marcado. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo, sim, tinha no corpo. Por isso que ele diz, trago no meu corpo. Por que eu estou falando sobre isso logo no início da lição? Talvez você possa estar se perguntando, mas por que falar sobre isso no início da lição? É porque já no início a gente vê aqui, e eu vou ler de novo, como Paulo asseverou, o verdadeiro seguidor do Mestre deve trazer no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. A gente se pergunta como é, baseado na lição, eu não saí da lição ainda, como é que um verdadeiro discípulo, seguidor do Mestre, como diz a lição, deve trazer no corpo a marca? Como é? Então nós precisamos, é necessário que a gente seja açoitado por amor a Cristo, que a gente seja espancado, tá? O ponto é o seguinte, e a gente vai falar também nessa lição, de que ainda, ou embora alguns ou muitos discípulos de Cristo não tenham no seu corpo físico essa marca, já visto o fato de que nós moramos num país onde a gente consegue, ainda que haja algumas questões contrárias à fé cristã, que ainda também é visível no Brasil, mas a gente mora num lugar onde a gente pode cultuar, pode adorar, pode ir ao templo, pode buscar a direção de Deus, a gente não é apedrejado por ir ao templo, a gente não é açoitado, fustigado, então a gente ainda tem uma liberdade, uma certa liberdade para adorar. Então como é que a gente vai trazer? Como você que me assiste aí, como você, professor, que vai explicar aos seus alunos aí na sua EBD, e tenha uma ótima, desejo a você um ótimo EBD, professor, como é que a gente vai estar fazendo aqui para poder falar sobre isso? É o fato de que Paulo trazia em seu corpo as marcas físicas, estigmata, marcas, estigma, marca física, corte, açoite, apedrejamento, as dores, hematomas que Paulo tinha, tudo isso eram marcas do seu ministério, as marcas de Cristo nele. Paulo estava ali cheio de alegria por isso. Mas como é que nós teremos no corpo a marca? O ponto é entender isso aqui, que essa lição vai trazer marcas espirituais. E é sobre isso, é baseado nisso, é dentro desse propósito que nós, professores de EBD, precisamos desenvolver a nossa lição. E você, aluno que está aí acompanhando também, é claro, essa lição também, ela é feita para você também. O ponto é entender isso aqui, tá? Porque aqui eu falo a muitos, falo a professores, falo a alunos, mas o ponto é entender isso aqui, professor. Traga, se possível for, um contexto lá de Paulo escrevendo aos Gálatas, o porquê, os judaizantes, sintetize o máximo, eu aconselho você para que não se estenda muito a sua aula, para que você possa aplicar as demais questões que são relacionadas à lição, mas faça isso no início, vai ser muito bom aí para os seus alunos, para que eles tenham um bom entendimento acerca dessa lição, e aproveite para falar sobre isso, sobre a marca. Então use esse ponto, circuncisão, marca, corte no prepúcio físico, marca física, corte era físico, realmente um cutelo, uma faca afiada, cortava ali, às vezes faca de pedra, a gente até vê lá na Bíblia falando sobre isso, Josué fez faca de pedra, o ponto é que cortou a carne do prepúcio, ok, marca física, então todo judeu tinha no seu prepúcio uma marca física, mostrando que ele vivia debaixo da aliança que Deus fez com Abraão, e Paulo também tinha, mas por um lado, Paulo está dizendo que a verdadeira marca, a melhor marca, a marca de um verdadeiro servo, seguidor, é a marca, a estigmata, o estigma, a marca tá no corpo. Em que sentido? A marca da fé, a marca do amor, a marca
da graça de Deus, o indeleve que Deus pôs em nós, que é ali a graça dele, o amor dele derramado em nós. É sobre isso, tá? Esse é o assunto central dessa lição. Vamos começar então aí já entender e basear em alguns tópicos aí, tá? Dito pois isso, a gente já pode começar aqui. Então, para começar, primeiro tópico, vou falar um pouco sobre o quê? As marcas espirituais do seguidor de Cristo. Então, a partir daqui, professor, já visto o fato de que você já iniciou, já explicou um pouco sobre essa questão de marca, o sofrimento de Paulo, os açoites, tá? Toda essa luta, todos os hematomas que ele tinha no corpo. Se possível for, fale um pouco sobre isso. Mas a partir de agora, a gente já vai entrar em outro ponto. A partir daqui, as marcas que vão aparecer são as marcas espirituais. Então, sai circuncisão, né? A Brit Milá, a circuncisão sai, os hematomas de Paulo saem físicos e entra aqui as marcas espirituais. Então, o seguidor de Cristo, ele possui marcas espirituais. Então, ainda que a gente não tenha sofrido marcas físicas, não sei, de repente eu falo para alguém que tenha apanhado mesmo, realmente tenha feito missões em países onde é proibido pregar o evangelho, mas o ponto é que a gente vai falar um pouco sobre marcas espirituais. Vem comigo aqui, né? Vem conosco para a gente aprender um pouco mais aqui. Vamos lá. Veja a seguir alguns distintivos espirituais inegociáveis dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, para começar, é aqui que você, professor, deve, eu acredito, focar muito. Foque, antes de falar sobre esses distintivos, essas marcas, fale sobre o fato delas serem inegociáveis. Tire aí, se possível for, 3 a 4, 5 minutos para falar sobre isso. O que a gente vai falar aqui agora, gente, o que veremos aqui agora, o que estamos por ver, são questões que são, a princípio, inegociáveis. Então, tem coisas que não dá para se negociar, tem coisas que não dá para deixar de lado, deixar de mão, são coisas realmente imprescindíveis para a vida e para o crescimento do verdadeiro discípulo. E quais são essas coisas? A primeira delas está aí. 1.1, estudar a Bíblia. Deixa eu ler e explicar. A Bíblia é o livro dos livros. Então, para começar, olha que coisa linda. A Bíblia é o livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é mais que um livro, ela é o livro dos livros. Então, já visto o fato de que existem muitas literaturas, a gente respeita, muitos homens de Deus, teólogos abençoados, mas o que nós devemos fazer é sempre, é claro, ficar com a Bíblia, buscar na Bíblia. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. É ela quem nos guia, é ela quem nos direciona, é ela quem nos faz entender e compreender a vontade de Deus para nós. A gente passa a entender que uma má interpretação dela é o que tem gerado, o que gerou e tem gerado muitas seitas, o surgimento de muitas seitas ao redor do mundo. Partem a princípio de uma má interpretação, uma tendenciosa interpretação da Bíblia. Então, a gente precisa começar entendendo isso aqui. Estudar a Bíblia é uma marca inegociável, indispensável na vida do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que ama a Bíblia, reconhece o valor da Bíblia, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém, como é, sim, a palavra de Deus escrita e revelada ao homem. Então ela é o livro dos livros, tá? Por mais que a gente estude, pesquise, aprenda, absorva muitas coisas, a gente precisa viver o que a Bíblia nos ensina. Esse é o ponto mais importante. Ela é uma fonte inesgotável, guarde isso. Então ela é uma fonte, jorra da Bíblia amor, jorra da Bíblia graça, jorra da Bíblia conhecimento, jorra da Bíblia bênção, jorra da Bíblia vida, tá? E ela é uma fonte inesgotável, não tem fim. Embora a gente passe toda uma vida estudando a Bíblia, ela é inesgotável, é a palavra de Deus. Então ela é uma fonte inesgotável de princípios e ensinos que produzem crescimento espiritual e vida. Então o que sai da Bíblia, o conteúdo dela, produz em nós crescimento espiritual. A gente cresce. Até com as coisas que nós achamos difíceis, às vezes, de entender, ou coisas que parecem trazer histórias confusas, problemas da vida de pessoas, como é o caso de Sansão e outros personagens também, que tiveram uma vida meio turbulenta, ainda assim, estão registrados questões como essa, e o adultério de Davi e coisas do tipo, estão registradas aí para nos trazer crescimento. A Bíblia não só fala o que fazer, como também nos mostra o que não fazer. A Bíblia não só mostra como fazer, mas também nos mostra como não fazer. Isso é maravilhoso. E é isso que faz a Bíblia ser o livro glorioso, santo e poderoso que é. A Bíblia, ela traz ensinos maravilhosos. A Bíblia, ela nos dá exemplos bons e ruins para que a gente, aprendendo ali, quando eu digo ruins, não ruim por Bíblia, mas ruim pela vida das pessoas que viveram. Então a Bíblia nos permite conhecer o lado ruim, a parte difícil e complicada da vida de muitos homens que viveram naquele tempo, para que a gente, observando o exemplo desses homens, ou o mau exemplo deles, né, dessas pessoas, a gente não repita e não faça isso. Ok? Então a Bíblia sim traz crescimento maravilhoso. Ela produz em nós o crescimento espiritual e, é claro, nos traz a vida.
Nenhuma outra literatura pode penetrar as profundezas da alma humana como ela o faz. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que a palavra de Deus ela vive eficaz. Ele chega a dizer também que a palavra de Deus ela penetra, né, entre ali as juntas e medulas, né, até a divisão da alma e o espírito. Isso é maravilhoso, gente. Só a Bíblia faz isso. Só a Bíblia tem esse poder maravilhoso. Assim como o corpo desfalece se não for alimentado diariamente, a alma e o espírito do ente humano perecerão, caso não sejam nutridos pela palavra. Então, além de não haver nenhuma literatura tão tremenda e gloriosa como a Bíblia, além do fato da Bíblia ser o livro dos livros, isso é incontestável. A Bíblia também penetra na alma. Então, há coisas que a gente não consegue expressar, não consegue descrever, mas lendo a palavra, comendo e absorvendo a palavra, a palavra de Deus penetra em nossa alma, nosso espírito, e a gente passa então a entender mais de Deus, e vem aquele bálsamo, aquele refrigério, tá? A gente é despertado pela Bíblia a buscar ainda mais a face do Altíssimo e Glorioso Deus. Ok, como a gente também colocou aqui, o fato de que assim como o nosso corpo precisa de nutrientes, o nosso corpo precisa de coisas que vão fortalecer e o manter firmes de pé, nós também precisamos, a nossa alma e nosso espírito, o nosso ser precisa, clama por conhecimento da palavra de Deus, da busca da palavra de Deus. E se não formos nutridos pela palavra do Senhor, é claro, né, a gente vai acabar perecendo. Então muitas pessoas estão perecendo, morrendo, caindo, falhando, por quê? Porque ainda não aprenderam que a palavra de Deus sacia, mata a fome. Né? Amós 8:11. Então, vamos continuar aqui mais. A Bíblia é um meio mais seguro para ouvir a voz de Deus. Conhecer seus princípios e fazer a vontade do soberano. Num tempo, gente, é claro, em que se tem falado muito sobre profecias, né? A gente vê com a chegada da pandemia, a gente vê as redes sociais lotadas, abarrotadas de profetas, pseudos profetas, pessoas dizendo que acontecia aquilo outro, calamidades mais, profetas do caos se espalhando ao redor do mundo. A gente precisa entender uma coisa. O meio mais seguro para se ouvir a voz de Deus realmente, para que a voz de Deus se torne audível a nós, é através da palavra de Deus, porque ela é quem nos fala acerca de Deus. Ela é quem nos faz conhecer os princípios, né, maravilhosos ali estabelecidos por Deus. E ela é quem nos ensina a como fazer e viver a vontade de Deus. O que Deus quer para nós, o que Deus tem de nós. Então, num tempo em que muitas pessoas estão buscando em redes sociais por profetas que tragam ali mensagens do que vai acontecer, do que está por vir, as calamidades que estão por surgir no mundo, nós precisamos, nesse tempo de dificuldade, eu aconselho você, é claro, a fechar um pouco mais ali, a se fechar um pouco mais para essas coisas e abrir-se pura e plenamente para o estudo da palavra de Deus. Então, para que a gente não fuja do que a gente quer dizer aqui desde o início, é que uma das marcas indispensáveis de um verdadeiro discípulo é o estudo da palavra. Então, quando nós vemos alguém que se diz servir a Cristo, estudando, ruminando, se alimentando, buscando, sim, nós estamos diante de alguém que é um verdadeiro discípulo. Um sinal, ou um dos sinais, uma das marcas de um verdadeiro discípulo é o amor pela palavra. O amor por estudar a palavra, o desejo dioturnamente estar ali buscando a face do Altíssimo, conhecendo e ouvindo genuína e gloriosamente a voz de Deus através de sua palavra. Então está aí a primeira marca do verdadeiro discípulo, ele ama a palavra. Então, se você ama a palavra, sim, você é um genuíno, um verdadeiro discípulo do Todo-Poderoso. A segunda marca indispensável de um verdadeiro discípulo, qual é? Orar sem cessar. Eu vou ler e explicar. A oração é o meio através do qual o ser temporal pode dialogar com o eterno. Então, para começar, como é que nós, perenes, temporais, nós que fomos criados, somos fracos, falhos, propensos à queda, como é que nós, seres tão ínfimos, conseguimos ou conseguiremos um dia, né, ter contato com um Deus glorioso? É através da oração. Então, o ser temporal tem acesso ao eterno, consegue dialogar com o eterno, consegue falar com o eterno através da oração. Então, isso é maravilhoso. A oração, nesse sentido, ela liga, tá? Há uma ligação gloriosa entre o homem e a Deus. O homem tem acesso a Deus por intermédio da oração. Até mesmo Jesus mostrou-se necessitado de orar. Isso é maravilhoso.
Quando nós analisamos, estudamos um pouco sobre o ministério de Cristo Jesus aqui na Terra, o chamado ministério terreno de Cristo, nós vemos que Jesus estava a todo tempo, a todo instante orando. Marcos 2 está orando, o início do seu ministério está orando, Mateus 4, Lucas 4 está orando ali, isso é maravilhoso. João 8, antes daquela questão da mulher adulta, estava lá orando, né? E Lucas 6 está orando. Então, o ponto é, no Getsemani, né, o Getsemani, Jesus estava orando. O processo é entender que Jesus estava em constante oração e recomendando, orientando os discípulos, né, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus nos mostra a necessidade de orar. Há quem se pergunte sobre isso, né? De repente, a gente sabe que toda EBD sempre surgem aquelas perguntas, mas e já me perguntaram, né, quando eu lecionando, se Jesus ainda ora. Né, o ponto é, gente, que Jesus ele orava, essa forma de falar com o Pai, para nos ensinar, para nos fazer, para colocar em nosso coração o desejo, a vontade de orar. Já visto o fato que Jesus agora está com o Pai, à destra de Deus, é claro que a forma de diálogo entre Cristo e o Pai não é através mais da oração. Jesus não está orando mais ao Pai. Jesus intercede sim por nós, glória a Deus por isso. A Bíblia é clara em falar a esse respeito. O Espírito Santo também intercede por nós. Romanos fala isso claramente, com gemidos inexprimíveis. Mas o fato é que Jesus, ele orou muito tremendamente ao longo do seu ministério. Isso é maravilhoso. Então, para ensinar-nos a orar, Jesus orava a fim de nos ensinar a orar e nos fazer entender a necessidade gloriosa de oração. Nós precisamos estar em constante oração, em fervente oração. Na oração, o discípulo cria raízes e desenvolve-se espiritualmente. Então, por que orar? Porque a oração nos traz raízes, nos faz criar, sim, raízes. A gente sabe que o que mantém, o que fortalece uma árvore, um caule, um tronco, são as raízes. Embora a gente não veja as raízes pelo fato de, na sua maioria, estarem todas debaixo da terra, né, estão lá dentro da terra, mas ainda assim são elas que fortalecem, são elas que ajudam as árvores a suportar os ventos fortes, os vendavais, todo aquele processo difícil, são as raízes. Então nós precisamos entender isso. A oração é quem vai nos fazer criar essas raízes, é quem vai fortalecer a nossa raiz espiritual. Então, por isso é necessário que um discípulo ore e busque a Deus. Assim, a oração deve ser feita com fé e confiança no Todo-Poderoso. Lembrando que oração não é simplesmente um mantra, vãs repetições, uma reza, como diz. Oração é um diálogo genuíno, sincero, é se quebrantar, é abrir diante de Deus, para Deus. O coração é falar com Deus com sinceridade, é ir a Deus a fim de adorá-lo, buscá-lo, exaltá-lo, a fim de interceder por amigos e demais pessoas também, conhecidas ou não, mas tudo isso com fé. Então nós precisamos orar, mas que haja em nossas orações fé, porque um verdadeiro discípulo ele ora sem cessar, mas ele ora com fé. Tá? Esse é o ponto. Quem não é verdadeiro discípulo, ora, ou diz estar orando, uma oração de interesse, uma barganha com Deus. Já dobra o joelho pedindo, eu quero, me dá, eu quero. É a oração da sanguessuga, né? Me dá. Então esse é o ponto a entender. O verdadeiro discípulo, ele ora sem cessar, mas ele ora uma oração fervorosa, cheia de fé, e não uma oração voltada a lucro, a barganha, uma troca, dobrar o joelho já pensando em algum bem material, alguma situação. Não. O que ele quer é glorificar a Deus, o que ele quer é falar com Deus, o que ele quer é saber a vontade de Deus, por isso ele ora tanto. Tá? Então a oração deve ser feita com fé e confiança em quem? Nele, no Todo-Poderoso. A oração era uma prioridade na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Outra coisa que é importante, quando nós passamos a olhar no início da igreja, a gente vê que os apóstolos, sim, oravam muito, né? A igreja orava, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, unânimes, em oração, jejum, partir do pão. Então, a igreja iniciou-se em oração. Tanto é, prova disso é que no dia de Pentecostes, o glorioso dia de Pentecostes, estavam cerca de 120 pessoas reunidas orando no cenáculo. Eles estavam orando quando o Espírito Santo lhes fora derramado, né? Fora derramado sobre eles. Eles estavam em oração e continuaram em oração, perseveraram em oração. Os apóstolos oravam a Deus. E há um exemplo aqui em Atos 6, né? Quando houve aquela quase que contenda, né? Pelo fato de alguns helênicos, ou seja, judeus de origem grega, reclamarem de que suas viúvas não eram bem tratadas, seus órfãos, então eles foram até os apóstolos ali foram falar com o Espírito Santo, clamar a Deus, orar, e o Espírito Santo orientou eles, e eles disseram, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, não abandonar, não deixar
o ministério da oração e da palavra. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós vemos ali, os discípulos não só oravam, como entendiam a necessidade, a prioridade da oração. Então, esse é um verdadeiro discípulo. Olha aí, gente, mais uma marca. Então, oração, onde eu quero chegar, você já entendeu, que a oração é indispensável. Você, verdadeiro discípulo, deve orar. Orar e muito. O apóstolo Paulo recomendou que tivéssemos uma constante vida de oração. Paulo disse, e eu concluo aqui essa parte, dizendo, orai sem cessar. Então, em que grau, em que nível, né? Como é que a gente deve fazer quando o assunto é orar? Orar sem cessar, a todo momento, a todo instante, sempre que possível, sempre orando a Deus, sempre buscando a Deus. Quando não pudermos dobrar os nossos joelhos, que a gente ore em pé, quando não pudermos fechar os olhos ou estar em algum lugar onde você está trabalhando, ore, tá? Ore em espírito, mas ore, ok? Busque a Deus, ore em espírito. É claro que eu não diria, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui, para que você tenha um chamado espírito de oração. Tem músicas que falam, irmão, eu vou cantar aqui, eu vou falar, fica em espírito de oração. Eu nunca vi na Bíblia tal espírito de oração. O que a gente percebe na Bíblia é orar em espírito. Agora, espírito de oração fica difícil, mas é um assunto, quem sabe, uma outra aula aí. O ponto é esse aqui, tá, gente? Então, ore. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele ora. Outro ponto também muito importante aqui, outra marca, é claro, de um verdadeiro discípulo, é o jejum. Jejuar constantemente. O jejum amortiza a natureza carnal, pecaminosa e fortalece o espírito. Aqui nós temos aquele que seria, ou aquela que seria, né, realmente ali, aquele que seria o significado real do que é jejum. O motivo pelo qual devemos jejuar. Então a gente jejua, a princípio, é claro, para que a nossa carne, para que os desejos pecaminosos, carnais, sejam vencidos, tá? E já a gente jejua entendendo que há em nós uma constante batalha. De um lado, a nossa carne, os desejos pecaminosos, ligados à nossa natureza, atrelados à nossa natureza pecaminosa, que tentam a todo instante nos fazer sucumbir diante do pecado. E do outro, nós temos o Espírito lutando, a fé, a busca, a graça, o poder de Deus. E há essa terrível luta. Então a gente precisa entender que o jejum ele entra para ser um grande aliado nessa terrível luta. Quando nós jejuamos, por exemplo, o nosso corpo pede por alimento. Nosso corpo fisicamente pede alimento. E você está jejuando, você está dizendo para o seu corpo, eu não lhe darei o alimento agora, eu estou em jejum. Então você está vencendo fisicamente a sua carne. Com isso, espiritualmente, você também está se capacitando a vencer a sua carne quando o assunto ou são questões espirituais. Então, isso demonstra o nosso controle sobre as nossas vontades. Então, jejuar aponta para o nosso controle sobre nossas vontades, desejos. Como eu já acabei de dizer, de um lado, a carne pedindo e nós dizendo não, estamos de jejum. E por isso também a carne, no sentido espiritual, eu diria, imaterial, melhor dizendo, pedindo para que a gente peque, fale, adultere, caia, e a gente vence. E por quê? Porque já estamos tendo um controle, a princípio, sobre a nossa carne. Então, o jejum seria basicamente para isso. Então, por meio do jejum, né, por meio dele, humilhamos diante do Altíssimo. Outra questão importante também ao longo do jejum é a humilhação. O jejum serve também para que a gente entenda e reconheça a nossa pequenez diante do Eterno, do Santo, do glorioso Deus de Israel. Há pessoas que usam o jejum como barganha, né? Estou jejuando para trocar de carro, jejuando para trocar de moto, jejuando para trocar de apartamento, jejuando. Amém, irmão. Amém. Não vamos entrar muito nesse detalhe aqui, mas a gente precisa entender realmente, nós precisamos entender realmente qual é o verdadeiro significado do jejum. A gente não vê os personagens bíblicos, os homens e mulheres de Deus, jejuando nesse sentido, jejuando em busca de bens materiais para ter, para enriquecer, quem jejua e para ficar rico, né? O ponto é que o jejum ele faz parte dessa batalha terrível e constante espiritual que nós estamos vivendo. Então, para isso sim, para esse sim, esse é o propósito do jejum. E a gente, é claro, também, quanto mais a gente passa a jejuar, amortizar ali a natureza carnal, a gente também está se humilhando diante de Deus. Homens e mulheres de Deus praticaram jejum ao longo da história e isso foi determinante para eles e seus contemporâneos. Um grande, eu acho que o maior exemplo que nós poderíamos dar aqui, já visto o fato do tempo que está correndo, seria o exemplo de Esther, aquela grande luta ali, Ramã, levando-se ferreamente contra o povo de Deus que estava vivendo ali naquela região, e a Bíblia diz que Esther pediu para que o povo jejuasse, a fim de que ela entrasse lá na presença do rei.
jejuasse por ela, jejuasse por aquela causa, porque dali, se ela saísse vitoriosa daquela situação, automaticamente todo o povo venceria. Então nós vemos ali um jejum, sim, e a qual esse jejum tinha por objetivo a libertação daquele povo, a bênção de Deus sobre aquele povo. Sim, exemplos maravilhosos como esse de jejum é que nos motivam. Então nós precisamos jejuar para vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, vencer o nosso ego, nos humilharmos, nos quebrantarmos diante de Deus e nos tornarmos mais fortes espiritualmente, tá? Isto é maravilhoso, ok? Então a gente vê na Bíblia, né, há outros exemplos que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Os fariseus também jejuavam, porém de maneira hipócrita, mas Jesus ensinou aos seus discípulos como jejuar corretamente. Aqui é bom, professor, caso você tenha tempo de falar um pouco sobre isso, é falar um pouco sobre o fato de que nós não vemos na Bíblia Deus exigindo muitos jejuns dos judeus. Nós, ao longo do Antigo Testamento, o jejum que a gente vê ali, uma espécie de exigência de Deus, seria lá no dia da expiação, né, Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, a gente vê os judeus jejuando, né, e Deus exigindo esse jejum solene, né, ou seja, para todos jejuassem. A gente não vê tantos assim. O ponto é que depois nós vemos fariseus falando sobre jejum, né? Jesus também cita o fato dos fariseus jejuarem, Mateus 23 fala sobre isso. A parábola lá do fariseu e publicano, o fariseu batia no peito e dizia, eu jejuo 2 vezes, jejuo eu por semana. Então a gente passa a entender uma coisa, e Jesus também falando aqui no Mateus 6, sobre esse jejum dos chamados fariseus, o ponto é que a gente percebe que com o passar do tempo, os fariseus criaram uma espécie de jejum entre eles, que segundo algumas fontes vão dizer aí que seria na segunda e na quinta-feira, ou seja, o ponto é que eles pegavam 2 dias da semana. Já visto o fato de que o judeu, por obrigação, jejuaria 1 vez ao ano, Yom Kippur. Então eles pegam o jejum 2 vezes por semana para mostrar que são piedosos, tá? E coisas do tipo. Então eles começam a fazer esse jejum. O ponto é que a questão não estava só no jejum dos fariseus, mas na maneira, na forma e no motivo pelo qual, né, aquilo que os motivava a jejuar, sua motivação. Então eles jejuavam como? Geralmente Jesus fala, né, para mostrar, né, a sua hipocrisia, jejuava e ficava lá fazendo aquela cara feia, tipo, mão na barriga, tipo, ai, tô com fome, eu não posso comer. E tem gente que muitas vezes é assim. Chega perto de você, te vê comendo algo, fala, ai, tira isso de perto de mim. Meu Deus, arranca isso de perto de mim. Você fala, o que foi, gente? Tem algum problema com a minha comida, o meu alimento que eu estou... Não, é porque eu não posso falar. Já viu? Tem gente que é desse jeito. Tá jejuando e fica, eu não posso falar. Aí você pergunta, você está jejuando? Não, é que eu não posso falar. Pronto, só de falar não já quebrou o jejum, já mentiu. Então é melhor falar, é melhor dizer, olha gente, eu estou jejuando. Por quê? Porque criou-se aí, eu não sei quem criou isso, tá? Talvez eu não conseguiria falar mais sobre isso aqui, mas criaram aí algo que se a pessoa disser para alguém que está jejuando, pronto, o jejum é quebrado. Não é isso que Jesus falou aqui. Jesus não está falando que se você contar para alguém que está jejuando, o seu jejum foi quebrado. Ele está dizendo que se você jejuar pelos motivos errados, está jejuando à toa. Se houver hipocrisia no seu jejum, está jejuando à toa. Voltando aos fariseus, eles mostravam cansados, famintos, ficavam ali nas praças, fazendo careta, cara feia. O que foi? Tira isso de perto de mim, eu não posso comer. Ou alguns diziam, eu estou jejuando. Então, o problema não é você dizer que está jejuando, o problema é você chegar já botando banca, né? Eu estou jejuando, eu estou no óleo, eu estou na unção, querendo mostrar. Tudo isso é hipocrisia. Então, o jejum é bom, mortifica, amortiza a carne, é essencial, é necessário. Tem que ser feito, deve ser feito pela motivação correta, não por barganha, mas como quebrantamento diante de Deus. Isso é maravilhoso. E há exemplos lindos na Bíblia a esse respeito. E nunca pode ser feito como os fariseus, um jejum hipócrita, um jejum voltado a se mostrar, a se dizer ou se fazer espiritual. Tem pessoas que, para mostrar que são espirituais, andam por aí dizendo, estou jejuando, estou no óleo, estou no jejum, estou no manto. Tirem todos os alimentos de perto de mim, que eu estou no propósito. O ponto é esse. Então, o que não deve ver é a chamada hipocrisia, tá? Isso que é o mais importante. Então, a forma correta de se jejuar é entendendo
que é uma luta constante contra a carne, na qual nós precisamos jejuar, entendendo que não se pode usar jejum para ficar barganhando as bênçãos, as benécias materiais com Deus, não é legal, e a gente não deve se mostrar hipócrita quando estiver jejuando, não chegar no ambiente gritando e dizendo eu estou no óleo, ou ver alguém comendo alguma coisa, ai, tire isso de perto de mim porque eu estou jejuando, meu Deus, não faça. Coisas desse tipo são desnecessárias, tá? É o ponto a se entender. Mas, fechando aqui, é claro, estou trabalhando em coalição, não posso me perder, é que um verdadeiro discípulo, ele também tem essa marca nele. Qual é a marca que é vista nele? É alguém que está jejuando constantemente. Segundo tópico, vamos falar um pouquinho sobre as marcas relacionadas à grande comissão. Então, nós vimos aqui as marcas do discípulo. O estudo da palavra ali, ferrenho, a oração incessante, e também o jejum constante. Agora nós vamos ver aqui, professor, e aí, professor, você já não foca mais em jejum, não foca mais para que você consiga trabalhar bem a sua aula, a dinâmica da sua aula. O ponto é que agora nós vamos falar sobre as marcas relacionadas ao que? A grande comissão. Que é a grande comissão? Cumprir o ID. Então, aquele que está cumprindo o ID de Jesus, o discípulo que está indo discipular e cumprir o ID, ele também leva consigo, ele traz consigo marcas maravilhosas enquanto caminha ali evangelizando e pregando o grande amor de Deus e fazendo ao longo da caminhada discípulos. Quais são as marcas que ele traz? Em primeiro lugar, vamos lá. Para que se cumpra a tarefa que Jesus deixou, aos seus seguidores, será preciso desenvolver alguns traços característicos, como pode ser visto a seguir. Então, a gente vai ver isso aqui, para que a gente consiga com eficácia, cumprir a grande comissão, a gente precisa também desenvolver algumas marcas durante esse processo. Quais são elas? Primeira marca, ter determinação para compreender e obedecer. Isso aqui é importante. E deixa eu ler. A compreensão da tarefa dada por Jesus é fundamental para a propagação do evangelho. O primeiro ponto é isso, gente. Você precisa compreender, você precisa entender isso aqui. A gente precisa entender o que é a grande comissão, entender que nós somos chamados, entender o fato, abraçar e entender o fato de que nós fomos chamados por Deus para cumprir o ID. Essa palavra não foi dada só, embora ele estivesse falando ali a muitos, e dentre esses líderes, discípulos que por conseguinte tornaram-se apóstolos, mas essa palavra não foi dada só para os apóstolos, só para os bispos, só para os presbíteros da igreja, só para os diáconos, só para as lideranças da igreja. Essa palavra é a todo cristão, todo crente. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender, compreender isso aqui. Todos nós, cabe a todo discípulo de Cristo compreender o fato de que ele deve ser um discipulador. Tem que haver esse entendimento. Mas, uma vez tendo entendimento, ou seja, entretanto, não basta só compreender, O verdadeiro discípulo do Senhor precisa colocar a mão no arado e iniciar a obra que pesa sobre seus ombros. Então, não basta só entender. Primeiro, entender, compreender. Porque quem não compreende não faz certo. A gente faz certo aquilo que a gente compreende. Logo, se eu estou fazendo uma coisa que eu não sei o que é, não entendo, posso estar fazendo errado. Então, eu entendo, mas durante o processo, uma vez que eu tomei ciência, o conhecimento do que eu devo fazer, preciso fazer, agora eu tenho que ir lá e fazer. Para que eu não seja um discipulador teórico. Há discipuladores teóricos. A gente aí que só conhece teoria. Quando o assunto é igreja, Bíblia, palavra de Deus, poder de Deus, tem pessoas que vivem um evangelho de teoria. Sabem tudo, mas não fazem nada. Conhecem tudo, estudam tudo, respondem a tudo na teoria, mas não vivem nada, não obedecem, não levam uma vida pautada nos princípios práticos da palavra de Deus. Aí não vale, aí não adianta. Então, maior é o número de pessoas que têm ciência, têm conhecimento de que precisam cumprir o ID, do que o número de pessoas que vão cumprir esse ID. Aqui é que está o problema, aqui é que está a dificuldade. Então, para começar, uma das marcas que um discípulo verdadeiro precisa sempre estar ali desenvolvendo ao longo do seu ministério, de discipulador também, de cumprir a grande comissão, é isso aí, é ser determinado. Um verdadeiro discípulo, ele é determinado, ele compreende e vai lá e faz. Ele entende, logo vai lá e faz. Então, não basta só entender, não basta só compreender, é necessário fazer, realizar a obra do Mestre Jesus Cristo em nossas vidas. Então, guarde isso aí, professor, trabalhe bem isso aí, se você achar por bem na sua lição, comente, pergunte sobre quem no grupo tem costume de evangelizar, é claro que seja, para que seja uma coisa que também que não vá meio que constranger ninguém, que seja tudo na tranquilidade, na paz, na direção de Deus. Mas incentive, aproveite essa parte da aula, professor, para incentivar os seus alunos a fazer evangelismo,
a ir ao evangelismo. Quantos têm noção aqui que tem que evangelizar? Todos levantaram a mão. Mas quantos estão indo? Quantos estão fazendo? Quantos estão tirando esse tempinho aí? Tá? A gente não quer constranger ninguém, mas já parou para pensar nisso? Jesus te chamou, você foi chamado para evangelizar. Faça isso, eu tenho certeza que vai ser bênção aí na sua aula. É claro, sem constranger ninguém, tudo na direção. Você conhece melhor que eu, seus alunos. Então, continuando aqui, parte 2.2, segundo subtópico aí. Possuir amor altruísta. Então, além, né, de ser determinado, ir lá e fazer, pôr a mão no arado e não olhar para trás e fazer, precisa também possuir um amor. Mas que amor é esse? Amor altruísta, amor desarraigado de benesses para si, um amor ao próximo. O amor moveu o coração de Deus para enviar seu Filho ao mundo em forma de homem, a fim de redimir a humanidade. Então, foi por amor. Todo esse processo do plano de salvação, por que o plano de salvação? Por que Jesus veio ao mundo? Tudo isso, irmão. Ah, porque isso, porque aquilo, porque dizem, alguns vão dizer porque foi que Satanás caiu, então o céu ficou vazio, uma terça parte, lá em Apocalipse fala disso, 12, então por causa disso aí, aquela terça parte que o dragão com sua cauda arrebatou, o céu ficou vazio. Já imaginou milhões, miríades e miríades de anjos deixando, então Deus para tapar o buraco deixado pelos anjos foi lá e fez o homem? Não é por aí não. Deus fez o homem por quê? Por amor. Embora os anjos tivessem caído e caíram alguns, terça parte, como a gente costuma dizer, isso não significa dizer que Deus precisou fazer o homem para tapar o buraco, colocar lá no lugar para dizer, fica aí, ficou vazio o céu sem esses que desceram. Não. Deus fez o homem por amor. Então nós precisamos entender isso aqui. Primeiro passo, discípulo verdadeiro, entenda que foi por amor. Você foi chamado como discípulo, chamado para discipular, você foi chamado como cristão, salvo, servo, por amor. Por amor de Jesus Cristo, por amor Deus Pai enviou o Filho, por amor o Filho veio, por amor o Filho morreu, por amor o Espírito Santo veio e está conosco aqui nos auxiliando. Os seguidores de Cristo também devem ter este mesmo amor no cumprimento da grande comissão. Então, se Cristo... Aqui, professor, é o ponto que você deve trabalhar bem para que, né, que você chegue aí de uma forma mais prática para a sua aula. Por amor, Deus enviou o Filho. Por amor, o Filho veio. Por amor, o Espírito Santo veio. Por que por amor você não pode ir? Por que por amor eu, Fernando Aquino, que estou aqui gravando, porque eu não estou falando só para vocês, a palavra também é para mim, você tem que falar comigo, eu creio também, não adianta eu ficar aqui só fingindo, enfeitando o pavão, dizendo que eu preciso também viver o que eu estou falando aqui, no mínimo, pelo menos isso, viver o que eu estou falando aqui. O ponto é esse. Então, por que eu não posso ter esse mesmo amor? Por que por amor não posso ir às almas? Por que eu não posso evangelizar? Por que eu não posso pregar? Por que eu não posso falar do amor de Deus? Por que eu não posso instruir, ensinar, fazer as coisas? Inclusive, o que me motivou a estar aqui hoje, na internet, gravando esse vídeo para você, foi por amor. Vocês sabem, né, quem acompanha o canal desde o início, que eu não tenho recurso. Meu computador está quase parando, eu não tenho aquele processo, aquela coisa, um aparato todo tecnológico. Eu estou aqui na frente de uma mesa, com uma luminária que já está quase apagando aqui na minha frente, por amor. Se eu fosse esperar recursos financeiros para montar um estúdio, um stand tecnológico, é porque eu não acho que não é legal mostrar para vocês aqui, mas é uma parede, outra aqui, uma foto da minha família, eu estou aqui tranquilinho, sentado na minha casa, por amor. Eu entendi que Deus me chamou para auxiliar pessoas. Há outros que não precisam, não carecem, já estão instruídos, são teólogos, são conhecedores, de repente pode ver um vídeo desse para fazer análise teológica. Não importa o que vão pensar, o que vão achar. Eu estou aqui por amor. Amor a quem precisa. Amor a professores que, assim como eu, lutam e sofrem muito para preparar um EBD. Amor a pessoas que estão aqui para aprender a palavra de Deus. Então, amor. E é isso aqui. É esse professor de EBD. O ponto de você trabalhar aqui. Então, não tem desculpa. É isso aqui que essa parte desse subtópico pode ser usado por você. Não tem desculpa. Deus, por amor, enviou o Filho. O Filho, por amor, quis vir e veio. O Espírito Santo, por amor, quis vir e veio e está conosco. Então, por que eu não posso ter o mesmo amor na grande comissão? Então, o verdadeiro discípulo vai pregar, não porque a igreja mandou, não porque o pastor mandou, não porque, ou não interessado em galardão, vai por amor. Então, a nossa motivação para pregar o evangelho, cumprir a grande comissão, deve ser o quê? Amor às almas. Quem ama as almas vai onde as almas estão. Quem ama as almas preocupa-se realmente. Quem ama as almas vai sim falar do amor de Deus. Continuando aqui, 2.3, ser cheio do Espírito. Outra marca, outra coisa que o discípulo de Cristo precisa desenvolver é a cada dia mais buscar ser cheio do Espírito Santo. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Tá? Antes de ser elevado ao céu,
O Filho de Deus fez uma promessa aos seus discípulos. Que promessa é essa? Né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Guarde o até que, do alto seja revestido de poder. Então o Espírito Santo seria derramado sobre eles. O Espírito guiou os primeiros cristãos por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo, ou da terra, como você quiser falar. Então, olha que coisa interessante, gente. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, Jesus fez a promessa, e a promessa é que o Espírito Santo seria derramado. Aí o Espírito Santo foi derramado, promessa cumprida. E esse Espírito Santo derramado é quem foi guiando os discípulos por todo esse percurso que eles passaram, de dificuldade, um tempo complexo, tempo de perseguição, foi guiado por eles. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo guiou eles. A pregação do Mestre na sinagoga em Nazaré demonstra de maneira evidente que ele recebeu o Espírito para cumprir seu ministério. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me enviou a pregar. Então, Jesus, quando leu a palavra foi dada para ele, ele já leu logo de cara, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. Isso aqui é importante. Nós vamos entender o fato de que o verdadeiro discípulo de Cristo precisa, sim, estar cheio, carregado todos os dias pelo poder glorioso do Espírito Santo de Deus. A gente não pode ir fazer a grande comissão só se utilizando de nosso intelecto, de nossos conhecimentos gerais, conhecimentos ligados a áreas ligadas a país. O mais importante é o seguinte: você vai fazer missão, ainda que você não tenha recursos financeiros para viajar pelo mundo, ainda que você não... Só de você ir cumprir a grande comissão cheio do Espírito, glória a Deus, você já está sobrando recurso. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito, né, Jesus diz, eis que vos dou poder, e a palavra poder lá é dínamos, ou dunamis, no grego, né, da onde vem a palavra dinamite, quer dizer o quê? Poder carregado, repleto de recursos. Então o Espírito Santo é o seu recurso, é o recurso do verdadeiro discípulo, ok? Terceiro e último tópico, as marcas relacionadas ao mestre. Agora então é o seguinte, a gente viu lá as marcas do verdadeiro discípulo, as marcas que estão no discípulo, as marcas que o discípulo precisa desenvolver no segundo tópico para cumprir a grande comissão. E agora as marcas que o discípulo tem, que estão relacionadas a quem lhe deu essas marcas, o mestre. Então, aqui, professor, foque nisso, que o discípulo verdadeiro ele tem marcas nele que estão relacionadas, intrinsecamente ligadas ao mestre, a saber, Jesus Cristo. Quais seriam essas marcas? Vamos lá. Seguem nos subtópicos seguintes algumas características do verdadeiro discípulo de Cristo. Quais seriam, então, essas características? Vamos ver. Primeira característica, humildade. A humildade constitui-se em grande benefício, em primeiro lugar, para o indivíduo que a pratica e depois para os que vivem à sua volta. Então, dos pontos que a gente precisa entender é o seguinte: o verdadeiro discípulo, ele tem essa marca, e essa marca ela é algo que é ligado, é algo que é visto também no mestre. Que marca é essa? Humildade. Então, como Cristo, o maior exemplo de humildade, o discípulo também precisa ser humilde. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque aquele que é humilde, quando um discípulo é humilde, quando alguém é humilde, se você, e eu tenho certeza que quando você é humilde, não é só você que ganha. Todo mundo que está ao seu redor, andar com pessoas humildes, conviver com pessoas humildes, todo mundo sai ganhando com isso. Aquele que é humilde sempre ganha, e aqueles que estão ligados, atrelados a eles, também ganham com isso. Não se deve confundir, é claro, também humildade com pobreza, pois é possível ser rico e humilde, assim como é possível ser pobre e orgulhoso. Então tem gente que confunde humildade, né, com pobreza. Ser humilde é não ter nada. Não, não é isso. Ser humilde é aquela pessoa que é pobre de espírito, aquela pessoa que sabe se comportar, entende as coisas, não está aí voltado só a querer aparecer, querer que o nome dele esteja nos holofotes. Não. Humilde. Então não confunda, por favor, questão financeira com humildade, ok? Nesse ponto aqui está ligado mais ao caráter, ao comportamento da pessoa, às práticas da pessoa, do que simplesmente a vida financeira, tá? Isso aqui é importante. A Bíblia faz advertências contra a soberba. Por outro lado, a Escritura mostra que Deus aprova os que são humildes, mas rechaça os que agem em contrário. O Senhor Jesus é o maior exemplo de mansidão e humildade. Então a gente precisa entender isso aqui, gente. A marca que o discípulo tem, que está atrelada diretamente a Cristo, a primeira dela é a humildade. Então seja humilde, faça com humildade. O verdadeiro discípulo, ele é humilde. Ele não busca glória, ele não busca aparecer, ele busca simplesmente glorificar com sua vida, com seu testemunho, com seu comportamento, o nome santo e glorioso de Jesus. Outro ponto, obediência.
Os hebreus foram punidos por não obedecerem às leis divinas. Os 2 cativeiros registrados no Antigo Testamento são consequência da desobediência de Israel. Outro ponto importante, gente, o verdadeiro discípulo ele obedece à voz de Deus, obedece ao Espírito Santo que ele orienta, obedece a Cristo, Jesus Cristo, obedece à palavra do Senhor. Então, um dos pontos fortes de um verdadeiro discípulo é aquele que obedece, ele vive em obediência. E a gente vê aqui um grande exemplo de desobediência na Bíblia, é o povo de Israel, os hebreus. Essas punições, essas severas punições que a gente vê Israel sofrendo na Bíblia, todas elas foram o quê? Por quebrarem os princípios divinos, quebrarem os mandamentos de Deus. Deus sempre foi muito claro quanto ao que ele queria e o que não queria que Israel, que os hebreus fizessem. E eles acabaram, na maioria das vezes, quebrando esses princípios estabelecidos por Deus. E é claro, com isso, eles acabaram penando muito. A gente vê aí exemplos, como a gente cita também na lição, a lição cita, os cativeiros. A gente tem o cativeiro de Israel Norte, né, quando ali Sargão está ali, após a morte de Salmaneser, Sargão está ali e ele invade mesmo, 722, o reino do norte e leva cativas 10 tribos. Isso aconteceu no norte, cativeiro do norte. Já no sul, Nabucodonosor, segundo, né, filho de Nabopolassar, invade também o sul. 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Por 3 levas, 3 vezes ele invade, destrói e leva cativo o povo. Por quê? Porque Israel desobedeceu. Então a desobediência nos leva à ruína, a desobediência nos leva à queda, a desobediência nos leva à destruição. Jesus, o Deus encarnado, foi obediente em todos os aspectos de sua vida, principalmente no que se refere à sua missão redentora. Então olha que coisa importante aí. Outro exemplo, o maior exemplo de obediência, né? Jesus Cristo, esse sim é o maior. Jesus cumpriu em todos os pontos, né, a sua missão. Ele foi obediente, foi fiel sempre à missão que ele veio se realizar aqui na Terra. Então, que a gente aprenda com isso. O verdadeiro discípulo é obediente. Então, a obediência é uma marca, é um indeleve, que o verdadeiro discípulo deve mostrar, deve ter consigo, deve carregar consigo essa marca. Da mesma forma, os seguidores de Cristo devem pautar suas vidas na obediência, pois a obediência ao Senhor será a garantia da salvação. Então, obedeça a Deus. Quer ser um verdadeiro discípulo? Ou acha que é um verdadeiro discípulo? A gente vai descobrir aí, na obediência. Se você é obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, você não é uma pessoa rebelde, você anda sempre buscando obedecer, sim, você é verdadeiro discípulo. Que a gente possa falar isso com mais clareza, né, aos nossos alunos, a fim de que eles entendam isso na EBD. Nós temos aqui o 3.3, perdão. Vamos lá. Então a gente viu humildade, obediência, agora o perdão. Outra marca que deve ser desenvolvida aí pelo verdadeiro discípulo. Quanto ao quesito de quê? Ao quesito de ser semelhante ao mestre. Humildade, Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha aí. Quer imitar Cristo? Humildade. Quer imitar Cristo? Obediência. Quer imitar Cristo? Perdão. Perdoar significa, entre outras coisas, deixar o ofensor ir. Então o que seria, né, um exemplo prático de perdão? Está aí. É deixar aquela pessoa que te ofendeu ir. Vai. Esquece, passa. Não borracha nisso. Como um carcereiro que abre as portas de uma prisão e deixa o prisioneiro sair livre. É como quem diz, vai. Ah, mas é que não tem mais. Acabou, esquece, deixa para lá. Isso é, de forma prática e técnica, o que é o perdão. Jesus é o maior exemplo de perdão, jamais visto. Afinal, Deus nos perdoou em Cristo. Então, olha que coisa linda. Então, a vinda de Cristo aqui na Terra é o maior exemplo de perdão que a gente pode imaginar. Nossa dívida com Deus, impagável. Sua dívida que me assiste com Deus, impagável. Minha dívida com Deus, que estou aqui gravando, impagável. Mas Cristo Jesus, sim, através do seu sacrifício, ele quitou, ele pagou a nossa dívida. E nós fomos justificados por Cristo Jesus. E pela fé, é claro, nele é que a gente entende e compreende isso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Na oração do Pai Nosso, Jesus revelou que devemos ter um coração perdoador, pois assim também Deus nos perdoou. Ele disse lá, né, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é maravilhoso, né? Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é importante. Então, na proporção, perdoa-nos na proporção que nós temos perdoado. Isso é muito forte. Isso nos faz refletir e pensar no quanto nós estamos perdoando e quanto nós devemos perdoar. Eis aí um sinal, uma marca de um verdadeiro discípulo. Ele é perdoador, ele é humilde, ele é obediente, ele também perdoa. Por quê? Porque tudo isso está intrinsecamente atrelado ao caráter daquele que nos chamou, nos recrutou e nos ensinou. Glória a Deus a ser quem somos, discípulos, servos, santos e lavados e remidos no sangue dele.
Então, nós estamos aí concluindo mais uma aula, né? Estamos para a conclusão aqui, mais uma aula. Ser um cristão autêntico não significa apenas fazer uma profissão de fé aleatória, né? Tem gente que acha que ser cristão é só ler a profissão de fé e falar eu sirvo, eu amo. Simplesmente é externar uma coisa com palavras. Não. Ser cristão autêntico é muito mais que isso. É ter no corpo, é ter na vida, é ter no caráter, é ter incrustado na alma e no espírito as marcas, as verdadeiras marcas de Cristo Jesus. Ao contrário, ser um cristão significa ser um seguidor fiel, modelo de vida deixado nas Escrituras por Jesus. Então, isso é que é ser um cristão. O desejo de Cristo é viver por intermédio de cada um de seus discípulos. Então, quando as pessoas virem em nós amor, perdão, humildade, quando as pessoas virem em nós esse desejo de pregar o Evangelho, cumprir a grande comissão, quando as pessoas virem em nós esse desejo de amar a palavra, estudar a palavra, orar muito, incessantemente, e vivemos em constante jejum, buscando a presença de Deus, sim, aí verão em nós, entenderão que nós somos, sim, verdadeiros discípulos, tá? Aí mais uma lição, mais uma aula, amém? E conte conosco, quero aproveitar para agradecer a todos os amigos que estão conosco no canal. Já perceberam que eu começo a aula, às vezes parece algum que é meio seco, né? Mas eu prefiro deixar os agradecimentos para o final, a fim de que eu já venha direto com a lição e você possa extrair aquilo que você precisa, tá? Então todas as considerações que eu costumo fazer em EBD eu deixo para o final, ok? Para que o conteúdo não se misture, que eu vou falar da minha parte. Então tá aí mais uma lição, mais uma aula. Deus nos abençoe poderosamente, um grande prazer estar conosco aqui, um prazer ter você conosco aqui. Então desejando contactar-nos para estarmos presencialmente na igreja de vocês, está aí o nosso contato. Amém? Minha esposa prega, louva. Eu estou aí também buscando a Deus, ensinando, um professor na área teológica, ensinos bíblicos, ministrando a palavra de Deus. É um grande prazer, tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Até a próxima aula. Desejando perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá aí o nosso zap. Fique à vontade, tá? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.